Isto está gravado. Ok. Ok. Muito bem. Então aqui estamos nós para o segundo encontro Imersão em Biotensegridade. E hoje temos como início de conversa o artigo do Graham Scarr, Biotensegrity, A Different Way of Thinking. Nós achamos bem propor este texto, que eu sei que não é fácil, mas onde as ideias discutidas em torno da biotensegridade estão muito concentradas e, digamos que resumidas, muito concentradas, mas acho que podem levantar algumas discussões dentro desta área giras, ainda que a gente não discuta o artigo em si todo, mas a ideia será podermos falar daquilo que todas as dúvidas mais ridículas que possam haver nesta área, porque este conhecimento é muito recente, como corpo de conhecimento, e a discussão sobre esse corpo de conhecimento está agora a começar a passar para o público, um público especial, mas para o público mais geral, e é isso que se pretende, é que as pessoas que estão interessadas possam colocar as dúvidas que quem já está cá há mais tempo nestas áreas colocou, dúvidas básicas, que são as que ajudam a procurar entender um bocadinho melhor e a poder começar a estudar e a saber por onde estudar e por onde pegar nesta área. Olá, Diogo. Olá. Olá, Diogo. Não, estou aqui. Olá. Ok. Então, as hostilidades estão abertas e quem quiser falar de alguma coisa do que entendeu, do que leu, das dúvidas, do que surgiu sobre este tema ou sobre o texto que vamos usar como base, é falar. Alguém tem... Eu sei, Ronaldo, que tu enviaste, eu vi que tu enviaste, vi e li, não pormenorizadamente, o artigo que enviaste, sobre o papel do sistema nervoso na iniciação do movimento. O artigo que tu enviaste para quem não está na área, é complexo, para mim é complexo, muito complexo. Querias dizer alguma coisa? Dono, obrigadíssimo, pá, por dar-me a oportunidade e mais este meeting, pá, aqui para a gente aprender um bocadinho a controlar as nossas emoções, que eu estou na ericeira e está um dia do caraças, pá, para não dizer outra coisa pior. E ainda por cima, qual é que está muito vento para surfar, pá, senão eu já estava a cortar os pulsos. Assim, pronto, olha, Deus escreve direito por linhas tortas, às vezes tortas como... Exatamente. Pronto. É assim, pá. Mas olha, é o seguinte, eu para já peço desculpa por ter enviado assim um bocadinho o artigo a frio, como se costuma dizer. Pronto, o artigo também eu descobri durante esta semana que passou, e aquilo que me despertou a atenção, portanto, eu não o li com toda a atenção, fiz uma leitura diagonal, e porque andava a ver aquilo que tinha sido as publicações mais recentes no âmbito do Body and Mind, com a utilização do movimento, etc., como mediador destas relações, pá, influenciado também muito pelas aulas que tenho ali com a Marisa, pá, que anda-me a dar cabo da cabeça, pá. E pronto, em termos corporais, cada vez estou melhor, pá, pronto, isto é mesmo assim, pá, o vinho do Porto tinha que aparecer na uma altura, pá, e então o que acontece é que, neste contexto, aquilo que eu achei de muito relevante naquele artigo da Nature, apesar de eu não ser especialista em neurobiologia, nem pouco mais ou menos, mas acho extremamente interessante e há sempre coisas que vêm de lá que são importantes para a nossa intervenção, é o facto de haver ali uma transformação daquilo que é chamado o homúnculo. Portanto, há ali uma parte do córtex, do nosso córtex está muito dedicada à parte motora, sensorial ou sensitiva, nunca sei qual é a designação melhor,
em termos de sensorial, se é sensitiva, e que pela primeira vez no homúnculo aparece ali o movimento. O movimento. Ou seja, há ali a relação que existe entre as várias partes e tudo aquilo que é significativo do ponto de vista execução motora e sensibilidade que está proveniente em relação a isso, começa a aparecer no homúnculo. Isto para mim, um passo em frente naquilo que é a compreensão da relação corpo-mente. E porquê que eu partilhei isto, apesar de, sinceramente, o artigo é muito complexo, aquilo é uma vasta equipa que fez o artigo, portanto não é por acaso que aparece também na Nature. Aquilo é um artigo que vai servir de referência para o futuro e que vai ser citado e referido, estudado, etc., mas que valoriza bastante este conceito, da minha opinião. Não é que eu tenha conhecido o artigo em profundidade, tenha lido em profundidade, volto a repetir, mas é que, na realidade, acho que reforça a relevância deste conceito de tensegridade, de biotensegridade. Porque, na realidade, o que acontece é que será através de um modelo de compreensão das nossas tarefas motoras, baseado no contexto, ou pelo menos utilizando o conceito de biotensegridade, que nós podemos perceber um bocadinho como é que há estes fluxos todos extremamente complexos de energia mecânica, que também mete aqui no meio de uma forma extremamente relevante a faixa, juntamente com outras estruturas, e também mete em consideração aquilo que é o conceito de fascia, etc. Portanto, que a gente tem uma ideia bem forte, mas é uma ideia que pode sempre evoluir no futuro, ou seja, o que é que vamos meter também lá na fascia. E a biotesseguridade abre, na minha opinião, esses horizontes todos de evolução extremamente importantes. E depois o facto de este conceito de biotesseguridade colocar lá no meio a parte motora e a parte sensorial. A parte motora não me diga que a própria faixa e também aqueles fibroblastos, em determinadas condições, até se podem transformar em célulazinhas parecidas com as células, com as fibras musculares, etc., que têm caráter contrátil, etc. Portanto, tudo isto reforça mais a importância de estudar a biotensegridade, porque possivelmente será através de modelos desse género que nós iremos no futuro ver, ou se não estão mesmo a surgir, que eu não tenho conhecimento exaustivo nesse contexto, se no futuro não terão a surgir, não surgirão, aliás, novos conceitos mais sistémicos, digamos assim, que possam ser uma alternativa eficaz àqueles que hoje em dia já existem, que nós utilizamos também com eficácia, mas que necessitamos, que a gente percebe que temos que ir um bocadinho mais à frente. Prontos. Portanto, eu olhei para aquilo assim, realmente a biotecnicidade é cada vez mais importante, porque até no próprio homúnculo, vejam lá, já aparece um movimento, e um movimento com aquelas ligações todas que a fáscia vai lá, e a biotecnicidade pretende vai lá englobar, etc., neste contexto. Portanto, foi por isso é que eu quis, apesar de não conhecer profundamente o artigo, quis partilhá-lo assim a frio, a cru, convosco, porque ele também surgiu uma semana passada, um pouco depois da Maria Helena ter inaugurado o Estúdio de Pilates. Foi exatamente isso que percebi. Olá, Lúcia, entrou a Helena. Olá. E a Lúcia. Depois a Lúcia pode se apresentar a todos, que isto é tudo mais ou menos gente conhecida. O que eu entendi do artigo foi justamente a ligação com a biotensegridade, com o conceito de biotensegridade, foi justamente isso, foi a partir da ideia que havia de que existem áreas específicas para determinadas funções e áreas específicas no cérebro que comandam onde há uma linearidade, causa e efeito, esta área causa aquilo só, e passou-se a entender e a perceber que são manchas no cérebro e inter-relações entre as áreas que permitem entender a iniciação do movimento e não só uma coisa específica. Portanto, é esta interconectividade que a biotensegridade fala e que advoga, que eu entendi também do artigo, mas também li na diagonal. Mas era basicamente isto, mais ou menos isto que estavas a dizer, não é? É isso mesmo. Do que eu entendi. Nem mais. Nem mais. Ok.
Mais alguém tem alguma coisa, ou alguém tem alguma coisa que queira comentar do artigo, ou deste tema, ou desta área, ou do que lhe, das dúvidas, das questões, das certezas, das absurdidades que este novo paradigma abre no nosso entendimento do corpo e do movimento? Tenho dúvidas porque eu não Eu, estudei. eu... Diz? Eu não tenho dúvidas porque não estudei. Não Já precisas na de estudar, licenciatura tiveste a era sempre praticar. este o problema, pai. Já na licenciatura, quando ela estava aqui a estudar no UTAD, era sempre este o problema. Um dia vou Eu, mudar. eu gostei muito de reler este artigo cento e tal vezes e tirar milhares de notas 500 vezes. E das principais coisas que a mim sempre me fez que eu tinha dificuldade nos grupos de estudo em que eu estou já há uns anos desta coisa é explicar porque é que precisamos de um novo paradigma para entender a estrutura da matéria viva e, portanto, para explicar movimento também, quando já temos a biomecânica. O que é esta malapata com a biomecânica, que não é uma malapata, não é um desfazer de, mas é questionar porque é que se está a questionar a biomecânica e porque é que nós precisamos, porque é que surge a necessidade do novo paradigma. E isto para mim foi mais claro agora, perceber, por exemplo, o que o Graham fala logo de início, que a biotensegridade usa, ao contrário da biomecânica, os princípios básicos da física que, que, que são observáveis na matéria, no geral, matéria inerte ou matéria viva, e esses princípios básicos foram os usados para entender a estrutura da matéria, neste caso da matéria viva, e mais especificamente no corpo humano. E eles falam muito destes first principles. This is based on first principles. E eu perguntei várias vezes, mas o que é que são os primeiros princípios? O que é estes primeiros princípios? E eles explicavam, nunca percebi muito bem. E agora, ao ler este artigo várias vezes, percebi, porque são enumerados aqui alguns, que são os princípios incontestáveis de básicos de como a matéria no nosso universo se organiza. Coisas muito simples, como a matéria, qualquer matéria, organiza-se sempre no sentido, quer dizer, a estrutura de partículas que interagem umas com as outras, interagem sempre de maneira a usarem, a criarem estados ou formas que usam a menor energia possível, o menor estado de energia possível. E há uma experiência muito gira que a Susan Lowell, que também intervém nestas coisas, e que ela irá aparecer nesta reunião, porque ela disse que queria vir dar um olá e amadrinhar esta reunião, um destes dias. Ela faz uma experiência muito gira, onde põe numa taça pequenina 2 berlindes. Deixa os berlindes andar e deixa que eles parem. Quando eles param, eles juntam-se lado a lado. Não ficam um sobre o outro, porque era uma configuração muito instável. A configuração mais estável, onde a energia usada para eles ficarem naquele ponto, na base da bacia, é lado a lado. São 2 berlindes. Depois elas juntam um terceiro, anda à roda, e eles param, e faz isto várias vezes, param sempre da mesma maneira. Os 3 organizam-se, estamos a falar num plano, os 3 organizam-se em 3 vértices, formam um triângulozinho de 3 bolinhas. Sempre, qualquer que seja a mexidela que ela dê à taça, acontece sempre isto.
Se tiverem 4, acontece outra coisa. Se pensarmos em 3 dimensões, e aquilo será consideramos um plano só, 2 dimensões, mas se considerarmos 3 dimensões, em 3 dimensões, se nós tivermos 4 esferas, as 4 esferas não se vão colocar lado a lado nunca. Elas vão formar uma piramidezinha, onde temos as três bolinhas na base e uma por cima. Esta será a configuração onde a mínima energia é usada para que as esferas, para que as partículas se relacionem umas com as outras. E isto acontece a este nível, a esta escala dos berlindes, das bolas, mas se nós pensarmos em átomos, se nós pensarmos em planetas, se nós pensarmos em qualquer nível, qualquer escala de organização da matéria, viva ou não viva, as partículas base, aquelas que estamos a considerar como base, organizam sempre da mesma forma, têm sempre esta configuração, dependendo do número, têm sempre esta configuração de menor utilização de energia. Elas também têm, tendem a ocupar sempre o menor espaço possível, tornando eficiente a utilização de energia dentro desse espaço possível. É o tal do close packing. Se nós tivermos várias laranjas ou várias pedrinhas dentro de um recipiente, várias coisas, e formos chocalhando, elas vão se encaixando e encaixam-se todas até um ponto onde elas já não se têm que mexer umas nas outras. Nada é instável, torna-se tudo mais estável, ou seja, a energia que elas usam para se relacionar umas com as outras, para se organizarem naquele espaço, passa a ser a menor possível. Estes são os princípios básicos da organização, pelo menos como eu entendi, da matéria, que vem do estudo da física. A física dos materiais dá-nos estes princípios. E, Ronaldo, corrige-me tudo o que eu tiver a dizer da asneira, por favor. Ou alguém, corrijam-me. E para mim, entender que existem estes princípios básicos na matéria toda, inerte e viva, e que são estes princípios básicos que servem de base para entender como é que a estrutura na matéria viva se vai organizar e porque é que ela se organiza da forma que organiza, para entender a estrutura e a partir daí porque é que o movimento depois surge como surge e como é que se explica o movimento. Neste caso através das cadeias cinéticas fechadas que advêm destes princípios básicos da organização da matéria. Para mim foi uma luz que se fez no meu entendimento para poder ler estas comparações que se fazem e aceitar este novo paradigma como o paradigma que explica melhor, é o que temos agora, que explica melhor a estrutura da matéria. Para mim foi bastante elucidativo. Não sei se isto faz algum sentido para vocês. Oh, Nuno, eu posso intervir? Claro. Olha, eu também eu já estou como a Helena, não é? Os professores aprendem com os alunos, pá. Eu não fiz o trabalho de casa, não li com atenção o artigo, mas já tinha lido na pandemia, tanto li assim de uma forma só que convinha ler outra vez. E esses princípios são princípios realmente, apesar de já existirem há muito tempo, é inovadora a forma como eles estão a ser utilizados agora para perceber a nossa estrutura e função. Mas eu penso que talvez, se não, eles para mim ainda fazem mais sentido. Portanto, estou aqui a pensar em voz alta como é que costumo nestas reuniões. Eu acho que eles ainda fazem mais sentido, essa perspectiva da busca de uma estrutura em que os níveis de energia estão ao nível mínimo necessário para que a estrutura mantenha a sua identidade e a sua subsistência, digamos assim. Eu penso que se nós ligarmos isso ao propósito, aquilo que ao fim e ao cabo é o significado da existência de cada um dos sistemas, aí nós começamos a perceber a biotesseguridade. Ou seja, aquelas ligações não aparecem por nada. Ou seja,
há uma estrutura fundacional, digamos assim, que faz com que haja diferença entre as espécies, dentro das espécies, entre os indivíduos, dentro dos indivíduos, entre os diversos sistemas, órgãos, blá, 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 seja qual for a escala que nós estejamos a utilizar para tentar aplicar este conceito. Mas eu acho que, por exemplo, no caso dos seres humanos, e se calhar com os outros animais é a mesma coisa, existe uma espécie de propósito de vida. Uhum. Existe algo que dá significado a nós. E esse propósito e esse significado, penso que também pode interferir naquilo que serão as escolhas em termos de biotensegridade que existirão dentro do nosso próprio organismo. Estou a fazer entender? Portanto, acho que tanto a estrutura, a função, etc., que possa ser explicado por estes modelos de tensegridade que depois são aplicados, eles passam a ser de biotensegridade a partir do momento em que a gente dá significado a eles. Da mesma forma que damos significado à nossa vida, etc. Estão a fazer entender, Nuno? Portanto, esta é a minha opinião. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que essas estruturas de biotensegridade obedecem a esses princípios todos, que estão sempre presentes na nossa, portanto, no nosso sistema, portanto, no nosso organismo, digamos assim. Esses princípios todos são, por sua vez, também, se calhar, aplicados, tendo em conta não só a manutenção de uma determinada estrutura e função que é identitária para nós, mas também de acordo com aquilo que é o nosso propósito. Estou a fazer entender? Porque possivelmente essas circunstâncias que nós vemos e que são comuns a todos nós, vista uma escala, vá lá, diferente, a uma escala em que nós vamos a ver as coisas com um bocadinho mais de minúcia, etc., seria possivelmente aquilo que será uma estrutura de biotensegridade para mim é capaz de ser diferente para ti, tendo em conta que eventualmente os nossos propósitos são diferentes em termos de vida. Estou a fazer entender esta parte do significado, a parte psicológica, também, na minha opinião, apesar de eu não conhecer nenhuma evidência científica neste género, mas podem influenciar aquilo que será o estado final de tensegridade. Penso que, eventualmente, a tensegridade serão situações que podem variar de pessoa para pessoa, independentemente de sermos todos seres humanos, homens, mulheres, etc. Que haja de comum entre as nossas características do ponto de vista, sei lá, biológico. Estou a fazer entender? Portanto, eu penso que nós teremos... Eu estou a perceber o que tu discutes. Eu penso que no futuro, eventualmente, Diz. esta parte do propósito, esta parte da forma de olharmos para a vida, também está muito ligada, vá lá, em determinadas adaptações que irão ser feitas em termos de biotensegridade do nosso organismo, para que isto seja uma coisa sustentável, saudável, com homeostase, etc. Estou a fazer entender, Nuno. Portanto, acho que se calhar neste modelo de biotensegridade, para além do aspecto relacionado com as funções e com as estruturas, se calhar num futuro, não sei se próximo ou longínquo, a parte relacionada com o propósito e o significado que isso tem para a nossa essência como seres humanos também poderia ser considerado. Seja isso, qual que for. Eu estou a ouvir e há uma coisa que eu não estou, não sei se estou a ouvir mal ou se só discordo, que é a biotensegridade, nós não somos mais ou menos biotensegreis. Não sei se esta palavra vai ter que ser cunhada de alguma forma, não é? Nós somos a nossa estrutura é biotenségril, quer queiramos, quer não. Por oposição, portanto, a nossa estrutura é organizada segundo de acordo com uma tensão contínua que nos organiza e para que haja uma tensão contínua tem que haver elementos de compressão descontínuos na estrutura. E isso é o que a estrutura é, quer nós queiramos, quer não, quer a vejamos dessa forma ou não, é o que ela é, segundo o paradigma da biotensegridade.
E o surgimento desta discussão e desta polémica tem muito a ver com portanto, a tensegridade, o conceito de tensegridade e o surgimento desta possibilidade de organização da estrutura através da tensão que organiza e não da compressão que organiza, é muito recente, tem 100 anos, 100 e poucos anos, portanto, não entrou ainda na nossa forma de pensar, e toda a construção que nós vemos à nossa volta, a que nós fomos habituados desde sempre, é uma construção baseada em alinhamento compressivo, em que uma estrutura, para ser íntegra, tem que estar alinhada com uma verticalidade. Isto é verdade para a matéria inerte. Os princípios que explicam isto, das físicas newtonianas, etc., são aplicáveis à matéria inerte, mas não são aplicáveis à matéria viva, porque a matéria viva organiza-se independente, é influenciado pela gravidade, mas é independente da gravidade. Eu estou às voltas para todo lado e a minha estrutura, a minha configuração altera-se, mas a minha estrutura mantém-se. Esteja eu na Lua sem influência da gravidade, ou com menos influência, ou esteja eu aqui com influência da gravidade. Portanto, eu não percebo quando tu dizes que a biotensegridade pode ser influenciada pela nossa perspectiva. Eu percebo isso. Eu se calhar não me expliquei, pelos vistos não me expliquei bem, peço desculpa, não é o seguinte. A minha opinião, a minha modesta opinião é de que realmente nós somos uns seres biotênsigos, digamos assim. Isso para mim é uma situação que faz todo o sentido. Este conceito de biotensegridade para mim faz todo o sentido. E acho que nós somos, aquilo que nós somos é muito mais de tudo aquilo que eu conheço em termos de conceitos para explicar a nossa estrutura. Eu acho que este é aquele que mais encaixa aquilo que eu consigo percepcionar. Pronto, acho que é o. Pronto, o atual estado da arte é o melhor que nós encontramos. Sinceramente. Agora, dentro dos estados, ou seja, das situações de biotensegridade que nós podemos encontrar no nosso corpinho da Danone, como eu digo brincadeira, ok? O que acontece é que, se calhar, por exemplo, eu posso ter, eu não tenho aqui um modelozinho que vocês têm, eu fui buscar estas duas canetas que estão aqui, ok? Sim. Assim cruzadas. Isto pode representar um estado de biotensegridade para um ser humano. Elas poderão estar assim, e isto é outro estado de biotensegridade para o outro ser humano. Qualquer deles está a funcionar lindamente, é ótimo, e te explica porque é que a pessoa tem aquelas características em termos estruturais e eventualmente até funcionais. Estou a fazer entender? Agora, o que eu estava a dizer era não que... Não deixa de ser uma tensegridade. Ou seja, tudo isto é biotensegridade, tudo isto é que suporta aquilo que nós somos em termos estruturais, independentemente de estar a ser sujeito à força gravitacional ou não. Pronto. Agora, o que eu estava a referir é que estas situações de um ser humano ser assim e o outro ser assado, entre aspas, ou o outro estar assim mais para dentro, ok, todas elas fazem sentido, porque se calhar todas elas estão a servir o propósito da essência dessa pessoa. Não sei se estou-me a fazer entender. Não é se calhar, não é se calhar, é mesmo. É mesmo porque, ao fim e ao cabo, a tensegridade permite de uma forma extremamente, digamos assim, natural, que hajam estes fluxos todos de energia mecânica e todos esses fluxos estão a servir um propósito. Portanto, as diferenças que a gente pode ver de uma pessoa para a outra, em termos daquilo que é os arranjos biotênsicos que nós podemos encontrar no indivíduo A, no indivíduo B, no indivíduo C, essas diferenças que nos fazem ser todos diferentes e também a biotensicridade faz que a gente seja todos iguais. Somos iguais porque somos biotênsicos, mas se calhar dentro desses estados de biotensicridade há pequenas diferenças que têm a ver com a forma como nós estamos a utilizar isso para servir o nosso propósito. Estou a fazer entender? E se calhar nós, quando estamos a trabalhar quando nós estamos a trabalhar utilizando o conceito de biotensicridade, que é uma ferramenta que eu acho muito, muito, muito útil, nós podemos eventualmente olhar, ok, isto é um estado de biotensicridade,
Mas este indivíduo, em vez de ter isto a fazer um ângulo de 90 graus, está para aí a fazer uma coisinha mais pequenina. Ou está mais para dentro. Isto porquê? Porque isto é o propósito dele. Ou não. Ou pode ser uma situação que foge do propósito, então já é uma situação que vai provocar uma disruptura com o seu equilíbrio, vai provocar dores, doença, pode estar ligado ao estado emocional. Portanto, a biotensegridade pode, na minha opinião, ser um meio bastante interessante de encontrarmos alguns indicadores relacionados com aquilo que está a ser o serviço de fluxo de energia mecânica que nós provocamos com o nosso movimento para a parte psicológica, para a parte do well-being, para a parte daquilo que é o nosso propósito. Estou a fazer entender estas coisas, o body and mind, através da biotensibilidade, nunca tiveram, se calhar, do ponto de vista conceptual, tão ligadas. Sim, sim, explicam-se e aceitam-se todas as É isso mesmo. individualidades É isso na mesmo. estrutura, no comportamento, e há uma coisa que é, que é dita nestes círculos, que é muito verdade e que altera muito a forma como, por exemplo, eu faço o meu trabalho e altera muito a forma como nós trabalhamos, se tivermos esta perspectiva, que é, seja qual for a configuração, estar assim ou estar assim, seja qual for a configuração que eu tenha, que eu adote num determinado momento, essa configuração é sempre a melhor, a forma mais económica que eu encontrei face à situação em que eu estou. Uma das coisas que é muito clara na observação desta afirmação que eu fiz é o estudo que o tal Leonid faz, o russo, faz com os miúdos com paralisia cerebral, os níveis, os estados mais graves da doença, não é doença, da situação dos miúdos, daqueles seres, é que eles têm configurações anatómicas completamente fora da nossa concepção de alinhamento ou de certo ou de normal, e isso é a única forma que eles têm de servir os propósitos, neste caso mais básicos, que é a sobrevivência, a respiração, ou a digestão, ou estas que são as mais básicas todas, que nestes casos mais graves, eles alteram completamente a sua configuração estrutural para servir esse propósito. Eles não deixam de ser seres biotensegres. São sempre, seja qual for a situação, estão sempre num estado de mínima energia para a situação em questão, para a possibilidade que têm. E isso em nós e na minha prática altera muito não só a forma como eu passei a olhar para a pessoa que vem ter comigo, mas o que eu digo e a forma como eu falo a essas pessoas, e inclusivamente aquilo que eu adoto como o meu papel no meu trabalho, que deixou de ser treinador ou professor para ser, de facto, facilitador. E a palavra facilitador, que vem do campo do somatics, aqui entra que nem uma luva no mundo da tensibilidade, porque eu tenho que tudo o que está a passar, tudo o que está a manifestar na pessoa que está à minha frente é sempre o melhor que a pessoa, que aquele ser, que aquela estrutura, que aquele sistema consegue no momento. E quem sou eu para chegar e dizer não, tu estás mal, a perna tem que ir para a direita ou tem que ir para a esquerda? Daí a necessidade nas pessoas que têm esta capacidade cognitiva, de consciência, que nós temos trabalhado muito nas nossas formações de Pilates, e a Ana está a fazer, a Ana, que tem aqui o nome de Miguel Capitão, a Ana Queiroz está a desenvolver um trabalho muito giro nesta área de exploração do sentir, da capacidade de sentir, porque é essa capacidade de sentir
com que eu posso, como facilitador, ajudar ou chegar à pessoa que está à minha frente. Eu posso apelar à capacidade de sentir, fazer sugestões, facilitando um processo, mas a pessoa tem que ter essa capacidade dela própria sentir-se corpo e sentir-se tenso e sentir-se móvel e sentir-se disponível e sentir-se com possibilidades para que possa fazer alguma coisa por si, porque não sou eu que vou, como é o modelo de saúde no geral, desde os médicos até aos vou-nos incluir a nós na área da saúde porque devíamos lá estar, nós profissionais de corpo, etc. O modelo vigente é a autoridade sabe o que fazer, aplicando tabelas e valores normativos de comportamento do ser humano, não é? O ser humano tem que ser assim, com esta idade, neste estado, etc. Tem que se comportar e ter este valor. Portanto, tens que tomar este comprimido, tens que fazer isto, tens que levantar o braço à altura do ombro, tens que ter os joelhos sem ultrapassar os dedos dos pés, a bacia não pode baixar mais do que 90 graus, a flexão do tronco é feita pela coxofemoral antes da lombar, etc, etc, etc. Há uma série de questões que depois se levantam na nossa prática, e nós somos todos aqui destas áreas do corpo. A Lúcia poderá falar da área dela, que é a voz, o canto. Eu queria já intervir e dizer coisas Força. contra o que está o Nuno a dizer. Força, força. Interrompam sempre que queiram. Vou-me só apresentar. Eu sou treinanda, ou aluna, ou facilitada pelo Nuno há 12 anos para aí, não? 10? Baixo, sim. Sim. Independentemente disso, eu venho do mundo da voz, eu sou cantora e professora. Professora, assumo, não facilitador, já vou dizer. E também tenho uma formação em fascioterapia e de vez em quando brinco às terapeutas da fascia. Porquê que eu estou só um bocadinho a questionar o Nuno? Eu queria só... Eu estou a seguir e percebo o conceito de facilitador, mas mais uma vez não queria fazer oposições entre o professor dogmático e o facilitador, e dizendo que um bocadinho ir buscar o termo do Danny Bois. O Danny Bois foi com quem eu aprendi o trabalho da faixa e trabalhei com ele 7 anos e fiz o mestrado. Ele diz que o ser humano, ou seja, o cliente que está à nossa frente, à partida só sente aquilo que sempre sentiu. Tem a capacidade de sentir e de pensar de forma que sempre sentiu e sempre pensou. Tem um universo que está limitado pelo seu conhecimento atual até aquele momento. E que para se começar a sentir outra coisa qualquer, falta-lhe um pedacinho de informação que é o dever do professor a dizer. Ou seja, que há uma proposta. Imagina tu que quando dobras as pernas, os ombros esticam para cima. What? Como assim? Experimenta lá e vê lá se isto faz sentido. Portanto, há uma sugestão, pode ser vista como sugestão, que é ele chama-lhe a informação manquante, a informação que falta e que vai permitir a pessoa sentir e em seguida experienciar e em seguida perceber e memorizar aquilo que não lhe passaria pela cabeça nem pelos sentidos. E dentro do meu campo eu posso dizer, por exemplo, as pessoas não músicas que estão a ouvir uma sinfonia e que habitualmente ouvem a linha dos violinos, a gente lhes diz assim, mas cuidado, repara lá, tenta lá ouvir aquele som vum, 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 que está lá em baixo. As pessoas dizem, espera lá, qual? Ahá! E de repente descobrem o contrabaixo e ouvem, no meio do ouvido polifónico, captam que o ouvido estava perfeitamente capaz de captar, mas não lhe passava para a cabeça porem lá a sua atenção. É uma questão de escolha da atenção.
e o que o Nuno tem feito, não sendo meu professor há 12 anos, é sistematicamente chamar-me para a atenção para pequenas formas do corpo funcionar. Olha, imagina lá assim, experimenta lá assim, e será que não está a funcionar assim? Portanto, não é só, como dizem os novos não pedagogos, que a pessoa vai descobrir por si própria. Eu não acredito que a pessoa descubra por si própria, mas que reconhece e que sente e que faz novas experiências guiadas por outra pessoa que se calhar tem mais quilómetros ou É mais informação, facilitada. ou as duas coisas, e que então essa tarefa é absolutamente necessária, porque o tentar que a pessoa descubra sozinha, a maior parte das vezes vai repetir aquilo que já sabe e fechar-se no seu mundo pequenino. E normalmente, a nível de corpo, fundamentar os seus erros, replicar os seus hábitos físicos. Concordo. E é preciso a possibilidade que, pronto, que teoricamente a gente percebe, mas a nível sensível também existe. Ou seja, há uma informação sensível que é preciso que o treinando, que o aluno, que o explorador do seu corpo receba de fora para dentro. Assim como o cantor que está a perceber uma série de coisas e nunca ouviu a sua voz, de uma certa maneira até a experimentar. Concordo. Sim. Manel, querias responder alguma coisa? Eu só estava a ouvir e para mim esse é mesmo o processo de, sei lá, de ser o facilitador, é mesmo isso, é despertar um bocadinho para a consciência de outras formas, na perspectiva que quem está a ser facilitado nem sempre consegue absorver isso, mas é um bocadinho isso, acho que é um bocadinho o processo de facilitador, ou pelo menos um bocadinho o entendimento que eu tento ver é, não, tu tens que ir por ali, não tem que ir por ali, mas experimenta assim, nem sempre funciona e poderá haver outra coisa que funcione mais, mas é um bocadinho ao despertar a consciência para alguma coisa, é um bocadinho isso, era só nesse sentido que eu estava a ouvir e estava também a pensar aqui em voz alta, estava a seguir o raciocínio um bocadinho. Concordo. Aliás, a Lúcia descreveu o que eu entendo por facilitador. Para mim, Sim. facilitador é isso, não é um Pois. laissez-faire, laissez-passer, mas não é criar pequenos monstrinhos, não, é fazer com que a pessoa aceda ao seu ritmo, dentro da capacidade que a pessoa tem. Portanto, tem que haver esta capacidade de chegar ao facilitando, chegar ao seu nível. Eu falo com a Lúcia de uma forma, sendo fascioterapeuta profissional do corpo, com uma capacidade de corpo incrível pela profissão de cantora lírica, de uma forma que não falo a uma senhora que me chega, que é dona de casa. Eu não posso pedir as mesmas coisas, nem posso iniciar as explorações e as sugestões da mesma maneira. Mas eu concordo. Eu, com um bom português, arranjo sempre uma situação intermédia em relação aos facilitadores e aos professores. Eu acho que nós, em determinadas alturas, podemos ser facilitadores e noutras podemos ser professores. E como é que eu faço essa diferença? Eu estou a pensar em voz alta convosco. Aquilo que a Lúcia referiu foi um acréscimo em relação aqui para a nossa discussão extremamente importante em relação à forma como podemos olhar para as pessoas que nos procuram em termos de ajuda e foi extremamente interessante ouvir a Lúcia e agradeço. Agora, eu depois, pensando ao mesmo tempo, e mais uma vez aqui convosco, eu penso que se calhar o que nós fazemos, eu estou a ver no papel muitas vezes facilitador e muitas vezes também de professor, nesta minha vida de professor universitário. Porque às vezes quando dou um chão novo, digamos assim, um conjunto de conceitos novos, por exemplo, quando chego aos meus alunos de doutoramento ou de mestrado, e vou-lhes falar sobre biointegridade, eu que se calhar estou a ser professor. Eu estou a dar um novo chão. Estou a dar aquele bocadinho que a Lúcia há bocado referia, ok? Para eles pensarem as coisas de uma forma que não estão habituados a pensar. Agora, quando eu estou a falar de biotentegridade e estou a criar uma determinada situação e depois vão começar a ter
uma maior consciência sobre a forma como a biotensibilidade faz parte da vida deles e que isso depende de determinadas mudanças em termos da sua própria maneira de pensar, ou pelo menos procurar outras formas de pensar, eu se aí estou a ser facilitador. Ou seja, eu acho que cada vez que nós damos um chão diferente daqueles que o pessoal está habituado, se calhar estamos a ser professores, estamos a dizer, olha, isto existe, também se calhar podes fazer isto que tens andado a fazer com base neste novo contexto, que ele não conhece, etc. E o facilitador o que faz é, de acordo com aquilo que ele já tinha feito anteriormente, vamos partir daí, olha, vai tentar agora perceber como é que essa situação pode evoluir para este novo chão que eu estou-te agora a mostrar. E que tu não conhecias, nunca tinhas ido lá. Estou a ser uma espécie de cicerone. Estou a fazer entender para algo que eu não conhecia. Agora, em vez de fazer isto desta maneira que tens sempre feito, olha, vai fazer isto desta forma que vais ver que ainda tens lá umas coisinhas que tu não estavas a perceber que tinhas e que podem te ajudar a arranjar umas soluções para este novo chão, em que podes fazer outras coisas. Estão a fazer entender? E isto porquê? Eu estou a pensar em voz alta, isto até pode não estar assim muito claro. Isto porque nós muitas vezes, por exemplo, em termos, quando estamos a interferir a nível das frentes de combate, entre aspas, quando estamos com as pessoas, a mexer com as pessoas, nos movimentos, etc., que é o movimento é a nossa ferramenta normal de trabalho, etc., coisas todas, nós muitas vezes procuramos arranjar uma espécie de consciencialização corporal. Portanto, a pessoa tinha uma maior consciência do seu corpo, para perceber as coisas que não estão a correr bem, as coisas que, que estão a correr bem, etc. E assim arranjar as soluções de acordo com as suas necessidades, digamos assim. E eu, quando estou a fazer esta consciencialização corporal, eu, muitas vezes estou a ser facilitador. Ok? E isto porquê? Porque geralmente nós nunca, em termos culturais, nós precisamos, para fazer qualquer coisa com o nosso corpo, para nos curarmos de qualquer coisa, para resolvermos qualquer problema, nós estamos sempre, e isto é um erro muito grande na minha desta opinião, que é necessitamos sempre de uma validação externa. Necessitamos sempre de ter aquilo que se chama uma confirmação científica. E depois só a partir daí é que a gente toma decisões. Ou seja, nós não confiamos no nosso sistema. Nós, quando estamos cansados, dizemos que o nosso sistema é preguiçoso. Dizemos isso aos miúdos. Eles, quando querem descansar, dormir, não sei quantos. Isto porquê? Porque houve um artigo qualquer que disse que dormir durante muito tempo, e é verdade, demasiado tempo pode ser um indicador de que a pessoa não está bem do ponto de vista psicológico, está deprimida, uma coisa assim parecida. Mas o descanso é fundamental. A gente, quando fala, por exemplo, do pessoal que às vezes não fez aquele número de passos que é necessário fazer, as coisas todas, aqueles padrões todos que estão fundamentados e bem do ponto de vista científico. Ok? Então o que é que as pessoas fazem? É tipo hamster, começam ali a contar os passos no relógio, para ver se já deram os tais não sei quantos mil passos por dia, essas coisas, porque acham que isso vai fazer bem. Estão a fazer entender? Mas a pessoa não está a aprender a escutar aquilo que o corpo lhe está a dizer, que o organismo lhe está a dizer. Pronto. Estão a fazer entender? O mesmo se passa com a alimentação. A gente está sempre a dizer, vamos a um sítio qualquer, epá, isto só faz é mal, mas uma vez sem exemplo. E se a gente come qualquer coisa com gordura e carnes, e não sei quantas coisas todas, a gente diz sempre que o nosso corpo é um grande malandro, só querem engordar. E não é verdade. Não é verdade. Portanto, a pessoa depois está à espera de tal validação externa, não olha para as suas necessidades do ponto de vista do apetite, essas coisas todas, ok? E depois, quando vai fazer aquelas dietas, etc., aquilo está tudo trocado. Aquilo é uma coisa quase contra a natura que a gente tem que fazer, que só olha para as... Porquê? Porque a pessoa não aprendeu a olhar para o seu organismo, não confia. A pessoa não confia no organismo, acha que o organismo é uma coisa que está cheia de problemas. A tendência é Não arranjar... aprendeu a sentir, não é? Se não for eu aqui com um chicote no meu próprio organismo, epá, isto vai ser o caos, quando é exatamente o contrário. E aí somos facilitadores. Estão a fazer entender? Agora, Isso sim, vem da base, desculpe, Ronaldo, não faz favor. isso vem da base de haver uma divisão teórica entre o espírito e o corpo. É isso. Há não sei quantos milhares de anos em que o espírito terá que mandar no corpo. E essa premissa, se a gente a puser em questão, o que é o espírito, o que é o corpo, porque é que temos que estar a mandar o que quer que seja, em vez de estar com consciência, como dizia o Nuno, a sentir ou a receber informação também de dentro.
É isso mesmo, estou para totalmente de além do acordo. conhecimento que vem de fora, as duas coisas acabam por ser importantes, obviamente. A informação que vem Tudo de isso, fora. eu concordo com isso, mas, e acho que a questão da a autoridade externa não terá só a ver com isso, tem a ver com uma questão educacional, que nós, eu e o Lúcio, temos falado muito um com o outro, que nós estamos muito reféns de autoridades externas que nos foram dizendo a vida toda: é assim que tens que ser, é assim que tens que fazer, é assim que se alimenta, como tu dizias, Ronaldo, é assim que tens que dar tantos passos para ficar, tens que, e nós passamos a ser um tens que, em vez de um o que é que eu sinto, o que é que eu acho que tenho que. Hum, não sei. Helena, diz-me. Então, eu tenho aqui mais ou menos tocado em alguns temas. Eu tenho tido aqui uma oportunidade de dar aulas de Pilates a grupos de crianças, pré-adolescentes e adolescentes de Pilates, ou seja, os centros das férias esportivas convidaram. Inclusive, na semana passada tive a oportunidade de ter imensos miúdos com deficiência, com questões psicomotoras profundas, quer dizer, capazes de estarem nas atividades, mas onde observei, pronto, corpos a mexerem-se de forma, como estavam a falar há bocadinho, a desenrascarem-se para a função. Então foi muito interessante. Mas eu deparei-me a repetir nas últimas semanas, depois de dar aulas a eles, a repetir uma coisa que toda a gente repete, mas eu pensei, será que isto é mesmo a verdade? Que é, os miúdos hoje em dia dizem que estão todos encurtados porque são sedentários, estão todos sem flexibilidade, sem consciência corporal. A parte da consciência corporal, ou acho que é um bocado o problema é todo geral, como acabamos de falar, como acabaram de dizer, estamos pouco ligados àquilo que sentimos e a ouvir ordens externas, mas os miúdos que não fazem ou que não praticam desporto, eu fui perguntando e conversando e tentando facilitar à medida do entendimento deles, que é difícil que eu falo para adultos normalmente e é mais fácil. Um, mas questionei-me de, será que não é natural que o corpo neste momento não esteja a reagir a certas amplitudes porque tem a função de desenvolvimento e, além da função de desenvolvimento, tem a função emocional, ou seja, começam-se a condicionar. Será que o sedentarismo tem mais impacto do que as outras duas questões? Não é? Porque passa a vida, ou passamos a vida a dizer que a culpa é do sedentarismo, mas eu acredito que a parte emocional vai ter uma reflexão, vai refletir, se calhar, bem mais a essas. Realmente nota-se que há uma falta de amplitude, de movimentos, eles têm dores, eles diziam, têm dúvidas, sim, ó professora, para não termos dor nas costas, eu, dores nas costas, ficava assim a olhar para eles, tipo, eu com 10 anos não tinha dores, mas se calhar até tinha, não me lembro. Então, basicamente tenho refletido sobre isto, que é, não sei se realmente o estilo de vida é assim tão mais impactante relativamente à parte dos condicionalismos que eles começam a ter, os complexos e a função, ou seja, está a haver uma grande mudança no corpo, não é? Portanto, lembrei-me, fiz esta reflexão, ou estou a fazer esta reflexão, ainda vou ter a oportunidade de dar mais, pelo menos uma semana de aulas com eles, e é muito, muito diferente realmente vê-los a mexer comparativamente com, quer dizer, com alguns adultos é igual, porque eu acho que ainda estão no mesmo registro, mais ou menos. Por isso é que eu acho que não é só o estilo de vida, não é só o estarem muito parados, não é? Porque, não sei, foi assim uma reflexão que eu tenho feito. Obrigado. Alguém quer comentar o que a Helena disse? É assim, posso falar? Sim, Claro. A mim suscitou-me aqui uma coisa que há uns anos atrás tinha um professor meu na faculdade que falava, e tu há bocado referiste no início a questão da eficiência da matéria.
eu acho que nós sempre procuramos o fazer menos, não é? Nós começamos, a partir do momento que tivemos a estabilização climática, nós deixamos de ser uns seres completamente nómadas para começar a ser mais sedentários, para começar a cultivar as nossas coisas, as nossas plantas, começar a ter as melhores espécies de animais, isso para comer. Depois lá decidimos inventar a roda para não termos tanto esforço. Até que depois decidimos inventar as escadas rolantes para ir ao ginásio, até que hoje em dia deixamos de cozinhar e com um telemóvel o Uber traz-nos a casa tudo. Isto tem sido o apanágio da sociedade desde há milhares de anos até agora. Se calhar vem um bocadinho dentro daquilo que tu falavas, da eficiência da matéria, e ao mesmo tempo cada vez falamos mais de coisas, mais de modalidades de ginásio, disto, falamos disto e daquilo, mas nós sempre tendemos a ser, sei lá, não sei se lhe chamemos sedentários, se é um bocadinho seres eficientes, com menos esforço fazer mais ou ter as coisas mais próximas de nós, não sei. Deixa-me só fazer uma reflexão que tem a ver com o artigo e com o que tu estás a dizer. Uma coisa que eu percebi para mim, que me ajuda a organizar o pensamento dentro do porquê da necessidade deste paradigma que é baseado em princípios básicos da física, princípios básicos da organização da matéria no universo, é que existem princípios básicos ou leis básicas da natureza, ou se quiseres, de Deus, e existem os princípios básicos ou a organização do homem. E nós confundimos muitas duas coisas. Eu confundo muitas duas coisas, para mim. Tudo o que tu descreveste para mim não são princípios da organização da matéria da natureza. Porque a natureza, quando se organiza, preserva-se. Não se degrada. E nós, homens, quando organizamos a matéria, quando a organização é imposta por nós, é quase sempre com acréscimos de energia necessários para manter as nossas criações. Vejamos, eu vi um exemplo muito giro, descrito, sobre a estrutura da água, o comportamento da água e a utilização que nós fazemos desde sempre dos instrumentos para conduzir e para armazenar a água, que tem um desgaste enorme porque não são pensados partindo dos princípios básicos, os princípios básicos da estrutura da água. A água num tubo com muitas curvas a 90 graus, vai sempre encontrar um ponto de desgaste maior do que se tivesse coisas fluídas, tubos com círculos fluidos que têm mais a ver com o comportamento da água. Portanto, as leis e os princípios que nós criamos, nós homens, normalmente levam não a estados de mínima energia e estados de ótima organização ou close packing, mas levam a estados de ruptura, de sobreaquecimento da atmosfera, de gasto dos recursos. Qualquer construção feita pelo homem é uma construção que exige, para ser conservada, um input de energia constante, porque a construção não é feita para ser, não é orgânica, mas é geoorgânica, para se conformar e se adaptar à natureza, mas é feita para servir objetivos do homem, que não são os objetivos de Deus, que não são os objetivos da criação, da natureza. Esta foi uma dos meus raciocínios que eu fiz ao ler este artigo todo, várias vezes, foi chegar à conclusão que estes princípios básicos de que falamos, da física, são princípios básicos da física que a natureza nos revela.
Não somos nós que os construímos. A natureza revela-nos. Nós observamos a natureza na matéria viva ou na matéria morta, na matéria inanimada, e nós vemos estes princípios saltam à vista para quem sabe observar. E são constantes, e são princípios que de facto preservam a matéria, não degradam a matéria. E por isso eu fiz a distinção entre, para mim, na minha cabeça, princípios do homem e princípios de Deus, ou princípios da criação, para pensar naqueles que são, de facto, os que nos preservam. Está a pôr a fasquia do facilitador muito alta, Nuno. Facilitar como Deus. Que é facilitar como Deus, não sendo Deus, que cria situações de, para nós, caos, mas é dentro do caos que nasce tudo. É da incerteza que nasce tudo. Da certeza só nasce outra certeza. Os caminhos que vêm da certeza é este ou aquele, acabou. Da incerteza, do meio do caos da incerteza, os tais desvios padrão, tudo que está no desvio padrão à média, é aí que estão as novas propriedades emergentes, as novas possibilidades, as novas descobertas. Não é no topo do destino. Eu ia agarrar no comentário da Lúcia para dizer, pá, realmente a evolução daquilo que é o conceito de facilitador vai ser esse, Nuno, próximo de Deus, e a gente vamos pedir a Deus que nos livre e guarde de ser facilitadores. Ou que nos ajude. Nos ajude, nos ajude. Deus nos ajude, pá, pronto, algo assim desse género. Mas eu entretanto, eu estava a ouvir aqui, estava a deliciar aqui com as nossas conversas, e entretanto lembrei-me que existe um livrinho de um colega que é o professor Daniel Lieberman, da Universidade de Harvard, que ele publicou um livro durante a pandemia que eu li. A pandemia para mim foi uma coisa fantástica, pá. Andava sempre na rua para não ser infectado e ainda por cima no meio da natureza. E tive tempo para ler, para estudar, para descansar, para aprender yoga. Epá, para mim, eu digo, venha outra, caraças, venha outra. Uma pessoa só evolui com pandemias, pá. De outra coisa, para aqui um estapor, pá. Estou obrigado a fazer esta tarefa, aquela, não sei quantas coisas todas, pronto. Ou seja, é do caos que tu podes evoluir. É no ora, meio do caos, do caos renasci. Do caos claro. renasci. E então o que acontece é que esse livrinho, eu agora vou partilhar convosco, é o Exercise It. Portanto, é uma pessoa que ele depois explica o que é que isto significa, que eu não sabia explicar muito bem, ia trazer isto para português como. Então é uma pessoa que está exausta de tanto exercício, que é um pouco que se passa com o que se vende hoje em dia. A pessoa fica exausta de tanto exercício para ser saudável. E então ele explica lá como é que tem abordado este assunto. Até é um livro que se lê bastante bem, apesar de ser muito profundo. E então ele explica, epá, como é que uma coisa que é o exercício, a atividade física, e isto tem a ver com a tensibilidade, porquê? Porque ele diz que a tendência que nós temos naturalmente é ter esses equilíbrios energéticos dentro do nosso corpo, ao nível minimamente necessário para sobrevivermos e para manter aquilo que é identitário. Pronto, é um pouco isto que está aqui a passar-se. Portanto, mas porquê que uma coisa que vai contra este estado de equilíbrio que nós estamos sempre à procura, que é a atividade física, o exercício e outras formas que a gente possa fazer neste mesmo contexto, pode ser, não quer dizer que seja, pode ser saudável e gratificante. Ok? E então, o que é que ele foi fazer? Foi ver ao fim e ao cabo o que se passava em várias comunidades, sobretudo em África, que estavam menos, digamos assim, conspurcadas pela civilização ocidental. O conspurcado, entre aspas. Portanto, obviamente que a gente tem toda esta história ligada à colonização, que é profundamente lamentável, etc. Mas, então, o que acontece é que as pessoas lá não faziam tanto exercício como a gente pensa, aquele homem selvagem que anda aqui de um lado para o outro, tipo Tarzan de um lado para o outro, e com a Jane e outras coisas mais, outras coisas todas. Não é bem assim, não é bem pelo contrário. Aquilo pessoal é um pouco como os leões, está ali na boa, descontraído, um pouco como a gente diz em São Tomé, leve, essas coisas todas. Portanto, agora, o que acontece é que ele percebeu é que esta atividade física, isto é o Lieberman que diz isso, que essa atividade física, esse designado exercício, quando é feito com propósito
quando é feito de acordo com um determinado propósito de vida, que respeita a essência das pessoas e está integrado numa cultura que é gratificante para as pessoas, os efeitos desse exercício realmente são extremamente, se vá lá, saudáveis e altera até um pouco aquilo que a gente já sabe, não é? São os níveis, os patamares em que a gente estabelece esses níveis de equilíbrio para ter estruturas mais adequadas. Portanto, o que ele refere é que um exercício que não tenha significado para as pessoas, que não esteja ligado à parte emocional das pessoas, que é gratificante, não é saudável. Ok? Portanto, ao fim e ao cabo, é essa a ideia. Portanto, e isto aqui tem a ver sempre com aquilo que o Cacá estava a referir. Portanto, a procura, se calhar, daquilo que é o nosso propósito, daquilo que é a nossa razão de viver, é muito suportada pela biotesseridade. Ou seja, nós vamos buscar, se calhar, situações de biotesseridade que nos sirvam, porque somos um organismo, que nos sirvam esse propósito. Estão a fazer entender, Nuno? Ok, agora sim, agora percebo melhor a tua ideia Pronto, inicial. estás a perceber. Portanto, estas coisas do facilitador e do professor são coisas que eu acho que acontecem em qualquer sessão que nós estamos a fazer, mesmo em termos individualizados. Nós, em determinada altura, estamos a ensinar à pessoa uma coisa nova e depois, em determinada altura, estamos a facilitar uma determinada consciência daquilo que se está a passar com a pessoa para fazer face a essa coisa nova. Eu, por exemplo, houve um colega nosso, como sabes, eu tenho uma paixão enorme pelo surf, e um colega nosso, posso dizer o nome, que é o Cisco Aranha, que tem um programa de surf para pessoas com mais de 50 anos. Ok? Pronto, e nós tivemos a sorte de ter o Cisco Aranha, faz agora um ano, portanto, ali em Viana do Castelo, para dar uma aula de surf, eu meto aqui as aspas no meio, uma aula de surf para o grupo de senhoras que nós lá tínhamos, que é um grupo de senhoras do Blue Gym, que a mais nova tem a minha idade, tem 60 anos, portanto é uma criança, e a mais velha tem 84 anos, portanto é outra criança também, pronto, aquilo é um grupo que eu parecia o jardim de infância, e então o que acontece é que a aula de surf que o Cisco Aranha deu foi uma coisa pá, fabulosa, porque foi completamente fora da caixa. Portanto, ele começou por ser um facilitador, em termos da preparação para ir para a água, sentir a água, etc., essas coisas todas, portanto, a sentir o meio, o vento, perceber as coisas todas, fazer aquelas coisas do grounding, o enraizamento, as coisas todas. Elas tinham que ir para a aula, estava frio, mas tinham que ir descalças, com o fato isotérmico, essas coisas todas, etc. E depois, a seguir, foi professor. Depois explicar como é que poderiam melhorar a técnica para apanhar a onda, porque elas já são todas surfistas. Ok? Como é que deveriam sentir o corpo, onde é que deveriam procurar, ok? Colocar o peso, etc., para apanhar melhor a onda, etc. Aí foi o professor, deu-lhes ferramentas novas, etc. E depois a seguir, o que é que ele fez depois no fim? Depois durou mais ou menos esta parte em que a pessoa estava dentro da água a aprender as coisas todas. Depois fez uma parte de retorno à calma e, sobretudo, de consciencialização. Aí foi facilitador, também um bocadinho, para as pessoas perceberem o que é que estavam a sentir naquela altura, depois daquele esforço. Ele disse que de propósito foi um esforço mais exigente que é normal, para as pessoas terem um certo despertar para aquilo que estão a sentir. E depois, a partir daí, começou-se a fazer uma espécie de meditação, como a Marisa, que faz muito bem nas aulas dela, uma meditação orientada, para se perceber o que é que se estava a passar, utilizando aqui as palavras da Marisa, para o corpo fazer aquilo que deve ser feito, essas coisas todas, e ele fez isso tudo. Aí estava a ser facilitador, na minha perspectiva, ou não, ou estava a ser um pouco das duas coisas. E eu penso realmente, o que acontece? Estas senhoras, o surf para elas começou a fazer sentido na vida delas. Elas começaram-se a descobrir. Elas começaram até a sentirem-se mais mulheres, ou mais daquilo que é ser mulher, ou na perspectiva delas. E isto começou-se até a espalhar para aquilo que é o envolvimento dos amigos, das amigas, etc., essas coisas todas. Elas começaram a ser mais elas. Começaram a ser. Isto, ser ela, ser ele, portanto, isto é o que for, é o que significa para cada uma de nós. Para cada um de nós cada um encontra o que é o seu ser. Prontos. E portanto, foi o tal mistura de professor, facilitador, etc. Isto tem um pouquinho a ver com esta situação de significado.
aquilo passou a ter significado. Hum, Portanto, as pessoas puderam-se nutrir da experiência. Aquilo foi mesmo nutritivo, digamos assim, hum, com o hum, seu ser. E quando isso é nutritivo, epá, as pessoas mexem-se como ao caraças. Pá. Aquilo mexe, mas mexem-se muito. E vêm todas cansadinhas, mas felizes, pá. Como se costuma dizer. Marisa, tu queres dizer alguma coisa? Queres comentar? Sim, sim. Em relação a isto, a ser facilitador ou ser professor, aquilo que eu acredito é que o ser facilitador, acho que o ser facilitador ou ser professor está muito intimamente ligado com o receptor, com a nossa linguagem, ou seja, queremos falar para o corpo ou queremos falar para a mente? Eu acho que o facilitador eh, fala para o corpo, para as sensações, porque a linguagem do corpo são as sensações. E acho que o professor fala mais para a mente, para os processos cognitivos. E acho que um deve existir com o outro. Acho que fazem ambos falta. E acho que, se calhar, nós, enquanto professores ou facilitadores, ou professores e facilitadores, se calhar o importante é percebermos quando devemos aplicar cada uma destes papéis, em relação a este tema. Eu concordo contigo para mim o que o Ronaldo descreveu foi o papel de um facilitador o tempo inteiro, que por vezes uh, tem que assegurar a segurança ou o gesto técnico que quer ensinar e, portanto, tem que ser descritivo e diretivo, e outras vezes a mesma pessoa, no mesmo contexto, a seguir abraça. E é este jogo que em biotensegridade e na explicação da estrutura do corpo é o push and pull, é o empurrar e o puxar, é este jogo de atração e repulsão que faz um bom um bom facilitador, que faz um bom interlocutor nestas matérias de ensino. Deixa-me só, nós vamos acabar daqui a 15 minutos, está bem? Para ser uma hora e meia, Ainda para não ser falta muito tanto, pá, mais. ainda falta tanto. Só que há É. aqui muita gente, a Cília, o Diogo, a Ana, que não disseram nada E o Miguel Capitão? o Miguel Capitão, Ah, pronto. podem não querer dizer nada ou podem querer comentar alguma coisa. Seria esta altura para abrir o microfone e dizerem o que têm para dizer. Relativamente ao que falámos ou relativamente ao que leram e que possam querer trazer ainda do artigo para a discussão. Diogo, Ana, Miguel, Cecília. Adeus, até amanhã. Diogo, estás a ouvir? Não percebo. Estou a ouvir. Ok. Só gostava de ver a Ana que acho que queria falar e não estávamos a ouvir. Se quiseres falar, liga o microfone e falem. Bem, da Força. minha parte, eu hoje não estou assim um bocadinho a leste, né? Estava mais a ouvir. Não fiz muito o trabalho de casa como a Maria Helena. Pronto. Quer dizer, li um pouquinho do artigo que tinhas enviado, mas Ok. não consegui ler todo. Ok. Portanto, estive mais a ouvir hoje, a escutar. Ana, Não sei. fala. Conseguem me ouvir? Claro. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Pronto, em relação ao que, pronto, às várias, primeiro em relação ao artigo, realmente que com a biotensegridade cada pessoa pode aprender uma coisa um bocadinho diferente mediante aquilo que faz e o ponto em que se encontra e as necessidades que tem de fazer face no momento. Naquela pequena partilha, que para mim a questão da matéria mol foi realmente muito importante para entender o conceito da biotensegridade. Deixa-me só dizer, a Ana fez uma partilha no blog, no tal blog, penso que toda a gente tem acesso. Foi a Ana que fez essa partilha. Continua. Portanto, a questão da matéria mol e continua a ser para mim uma das coisas que mais me orienta depois na prática. Depois, em relação
ao que a Maria Helena, à participação da Maria Helena há bocadinho sobre a questão das Desculpa lá, crianças. podes falar um bocadinho sobre essa tua orientação com base na matéria mole, porque é um conceito também diferente. Posso. Portanto, na altura quando comecei a ver as coisas da biotensegridade foi também no contexto do curso de Leonide do ABR e portanto eu não vi o curso até ao fim porque eu depois não cheguei a entrar na parte prática, mas vi a parte teórica toda inicial em que explicavam portanto, a contextualização teórica relativamente à biotensegridade. Portanto, havia lá várias coisas, falavam no comportamento ausético, falavam nas definições do stress e da força e da pressão, etc. E realmente falaram na matéria mole e depois remeteram para a experiência do Black, que é a experiência da maisena com água. E, portanto, nessa altura, portanto, eu vi lá o vídeo em que, não sei se era a Susan, que fazia era a Susan, não era? Que fazia essa experiência e que misturavam maisena com água numa determinada proporção e depois eu fui ver à internet e há paródias muito engraçadas, portanto enchem banheiras, piscinas com maisena e piscinas com maisena e água e portanto, e quando passam a correr os pés não se enterram, passam a correr por cima da maisena como se estivessem a correr em cima do chão, dão marteladas e os martelos não entram, mas se puserem devagarinho, se puserem de pé, portanto, no fundo a matéria mole responde à força que é exercida sobre ela com uma tensão superficial diferente, não é? Mediante, portanto, o comportamento da matéria é em função das forças que exercem sobre elas. Ora, numas alturas torna-se com qualidades um bocadinho mais sólidas e noutras alturas com qualidades um bocadinho mais fluidas. E como nós temos no Pilates muito aquela referência do Sr. Pilates de pé em cima da barriga daquela aluna, da cantora, Pobre cantora. Lúcia, isto é para si. da cantora, eu estou-me a tentar lembrar do nome dela, era uma cantora Roberta lírica, exatamente, Lírica. Roberta Fleck. Sim, uma Coitadinha. cantora lírica na altura, muito, que estava a ter muito sucesso e que teve muito sucesso em Nova Iorque e não sei, não estou bem por dentro do trabalho dela, mas na verdade, aquilo para mim, quando vi essa experiência do Black, eu estava a ter alguma dificuldade em perceber a biotensegridade e aquilo foi a primeira coisa que para mim que realmente fez sentido. E, portanto, nós também, o nosso organismo responde, ora com mais fluidez, ora com mais tensão, mediante as circunstâncias não só externas, mas também internas. Sejam elas psicoemocionais, sejam elas hormonais. Há bocadinho, quando nós estávamos a ouvir a participação da Maria Helena, o Miguel estava àquele lado e fez um comentário que realmente as crianças e as crianças e não só, temos que ter sempre, não é só o sistema nervoso central também é governado pelas hormonas, não é? Portanto, quando nós fazemos exercício e nos mexemos, também segregamos hormonas que se calhar nos vão fazer querer mexer mais, ou que nos vão fazer sentir bem, ou que, portanto, há toda uma série de. E no caso das crianças e de qualquer pessoa, portanto, também temos essa questão endócrina que se calhar também é importante, associada ao movimento. Mas, na verdade, nós na prática, nós não conseguimos ver isso, nós não podemos falar com alguém de movimento, não é? A falar das hormonas. Também não podemos, se calhar, falar mesmo nestas questões da matéria mole. Nós podemos explicar isto às pessoas e toda a teoria que temos, quer seja a biotensegridade, quer seja a biomecânica clássica ou o que for, mas na verdade, quando isso não é isso intelectualmente, a meu ver, que faz a diferença nos padrões de movimento da pessoa, que faz a pessoa mexer-se de maneira diferente. Acho que o conhecimento intelectual e científico é importante, se calhar para validar ou para nós darmos um propósito àquilo que estamos a fazer e de alguma forma tornar-se uma coisa útil e que a pessoa, no fundo, nós também somos seres racionais, não é? E também gostamos de fazer coisas que façam sentido, mas depois é só através das sensações e da percepção que nós efetivamente conseguimos. É isso que faz a diferença entre sermos pessoas ou sermos
bocado de maisena com água, não é? Claro. Que só responde às forças. Portanto, nós temos efetivamente um poder muito grande através da atenção de aceder ao nosso corpo e eventualmente alterar algum estado que possa não ser favorável e que nós temos acesso a essa informação através das sensações, simplesmente nunca viramos para lá a nossa atenção, nunca tivemos essa experiência. E, portanto, o pôr a biotensegridade em prática, a meu ver, é procurar um movimento mais fluido e no qual a tensão do corpo seja a mais adequada e económica para a tarefa, mas isso, para cada pessoa, mais do que na forma, apesar que há diretrizes, não é? E há conceitos, há conteúdos com os quais todos concordamos mais ou menos, mas depois na prática, para cada pessoa, é a sensação que lhe vai dizer se realmente aquele movimento. Nós, de fora, como observadores, podemos estar sensíveis para a fluidez, para a iniciação e para a fluidez do movimento que estamos a ver, principalmente se já observamos muito movimento. Por outro lado, para a pessoa que se move, é só através da sensação que pode chegar lá, não é? Para alterar algum padrão. E, portanto, passar da biotensegridade teoria para a biotensegridade na prática, ou melhor, não acho que seja uma coisa que se ponha em prática propriamente, porque é uma coisa que existe, não é? E está lá. Se nós adotamos este paradigma da biotensegridade, os outros paradigmas deixam de fazer tanto sentido, efetivamente. Quando se começa a ver o corpo desta maneira, é difícil depois pensar no corpo de uma forma fragmentada, ou só de uma parte, ou só de um ombro, ou só um dedo, ou só uma perna, ou só um braço, não é? Apesar de todo o conhecimento que se produziu até hoje, também nos poder informar de alguma maneira, mas depois quando passamos para a prática do movimento e adotamos este paradigma, até no início é um bocadinho difícil de entender, mas depois de realmente adotar este paradigma é muito difícil, já não se volta, para mim, na minha experiência, não se volta atrás. Agora, passar da teoria, pôr estes conceitos teóricos na prática, depois realmente vai ter muito a ver, não tanto com as modalidades que nós praticamos, no meu caso é mais o Pilates e outras coisas, porque eu também acabamos por não fazer só Pilates, eu gosto de fazer imensas coisas, e em todas as coisas eu vejo o corpo da mesma maneira. Simplesmente exponho a práticas diferentes, mas em todas essas práticas eu vou trabalhar as minhas necessidades fisiológicas ou quaisquer que sejam. Já estava a puxar o fio. E, portanto, passar da biotensoriedade de teoria para a prática, depois vai ter muito a ver realmente com o nosso posicionamento face ao aluno, não é? E também com a linguagem e com realmente as propostas que nós fazemos, não é? As propostas que nós fazemos e as sugestões que fazemos têm que ter, de certa forma, esta leitura tem que estar por trás, não é? Porque não faz sentido. Posso só acrescentar uma coisa? Sim, Desculpa, Ana, desculpa. relativamente a essa tua questão de dizer como é que se passa da teoria à prática, não, é muito rápido, porque vai haver um curso para a semana, eu penso que já o divulguei na página ou no grupo do WhatsApp, um curso da Susan, e é um curso de 3 horas ou 2 horas, no sábado ou no domingo, não sei. São $25, penso eu, a participação no curso, mas é um curso todo experiencial. Ela vai fazer todas as experiências práticas de o que é sentir todas estes temas em volta da biotensegridade. O que é sentir a matéria mole, o que é sentir o close packing, ela vai fazer todas estas experiências porque o livro dela, Everything Moves, é baseado, é descritivo e depois tem muito experiências para que a pessoa possa sentir o conteúdo teórico que está sentir com o corpo e visualizar, a sentir com todos os sentidos este conceito. Desculpa. Sim. E acho que é uma proposta muito válida, muito boa. A Susan deve ser das pessoas que mais acesso tem a toda a informação mundial sobre biotensegridade, porque ela é responsável pelos arquivos
de biotensegridade do Stephen Levin, para além da capacidade de comunicação dela, que é superlativa. Sim, mas Se depois pronto. quiserem, eu depois volto a pôr o link. Estavas a dizer mais alguma coisa, Aninhas? Não, era essa a partilha, era essa, que Ok. efetivamente depois há essa fase depois de passar da teoria à prática, e aí há várias coisas que podem ajudar. Pronto. Agora, E a prática, como a Ana disse, uma coisa muito gira, que é para cada um de vocês, para cada um de nós, este conceito vai clicar através de uma entrada qualquer. Com a Ana foi a matéria mole, com outro pode ser as cadeias cinéticas fechadas, com outro pode ser o push os and pull, oxéticos, apesar que esse é um bocado o movimento difícil. oxético, portanto, há uma Mas série pronto. de entradas possíveis na biotensegridade que para cada um de nós faz mais sentido. Não tem que haver um estudo, começa-se aqui e acaba-se ali. Não há isto. E por isso é que é tão Por isso é difícil às importante. vezes, não é? E se calhar estas reuniões, não é? E realmente. Não são e por- difíceis, são facílimas. Não, estou a dizer, É possível, ainda bem que há estas coisas, exatamente, porque a pessoa claro. sozinha se calhar pode se sentir um bocadinho perdida e, e lá está. Ah, são as reuniões da validação, não é? O nosso azar, oh, Ana, é o facilitador que temos, pá. Mas pronto, não há outro, é que se há de fazer. Sila, tu querias dizer alguma coisa? A Cecília tem feito um trabalho desde que a entrada dela na biotensegridade, para além de ter sido bailarina durante a vida toda, bailarina clássica e trabalhado com o corpo, ela agora descobriu, ela estava um bocadinho reticente, não sei, vou estudar, não vou estudar, não vou estudar, até que construiu a sua tensegridade, aquele icosaedro, através de um videozinho, construiu o primeiro, está louca, constrói às centenas, ofereceu-me coisas grandes, pequenos, em papel, em não sei o quê. Portanto, fala da tua experiência, que eu acho que é gira. Olha, primeiro que tudo queria agradecer a participação de todos, porque eu tenho muitas limitações a nível de, sei lá, exploração científica e compreensão a esse nível académico, mas sinto muito aquilo que cada um traz. Para mim é uma questão de consciência, cada um à sua maneira trazer a sua perspectiva com a sua consciência. E aquilo que eu gosto nestas reuniões, principalmente, é que me enriquecem a nível de consciência e eu não sei pôr pinpoint o que é, mas sei que há qualquer coisa que me inspira. E quando eu ponho mãos à obra no trabalho, eu acho que essa consciência se vai manifestando. Eu não descobri de repente isto ou aquilo a um nível assim tão específico como cada um de vocês, que tem uma facilidade enorme. Eu admiro imenso a capacidade que cada um tem de não é se explicar, de sintetizar os conhecimentos que tem. Eu não tenho essa facilidade, é tudo a nível de consciência. E a biotensegridade, para mim, esta coisa de fazer os modelozinhos, ajuda-me a sentir aquelas peças, porque é aquilo que o meu corpo é, aquilo que o meu corpo sente, não é? Eu sendo muito ligado ao meu corpo, aquilo faz-me muito sentido, para além de eu gostar muito de estar ali entretido e a conseguir construir aquelas coisas. Mas não sei, acho que não tenho assim muito mais para dizer. Gosto muito de me sentir enriquecida com vocês todos. Agora vamos pôr aqui um filme. Eu tenho que contar a história com a Sila, porque é importante. A Sila faz uma aula comigo por semana
estudou comigo Pilates e faz uma aula comigo por semana. E eu estou neste estudo já há uns anos e tendo vai a ali para a falar com as cadeirinha do lado. pessoas daquilo que estou a falar, daquilo que estou a estudar. Não E então queres ver o eu filme? estudo muito. Aninha, tens que fechar a tua Põe câmara, a o tua teu som. cadeira ali. Ana, Ai, desculpa. É que eu entrei aqui com o telemóvel. Oh, não, desculpa. podes tirar o som. Eu estudo muito estas coisas, eu gosto de estudar, mas para chegar aqui vou a muitas reuniões por semana, estudo muito, estudo livros, artigos, estudo muito. E resolvi contar à Cília o que é que eu estava a estudar. Olha, estou a estudar isto assim, falei-lhe, e a integridade, e ter assim umas... E a Cília vira-se para mim e diz-me, eu sei o que é isso. Pô, os meus cabelos foram lá para cima, pensei, mas esta gaja que não estuda nada, vem ter comigo e diz-me que sabe o que é que isto é, e eu estou para aqui a matar-me como um estúpido a estudar, e ela vem assim do nada e diz-me, e só depois é que eu percebi a Cecília, com a dezena de anos que tem de experiência no corpo, por este paradigma de facto explicar mais cabalmente o que é a estrutura da matéria viva e como é que ela se organiza e como é que o movimento acontece. Qualquer coisa que ela ouça, ainda que intelectualmente não queira dizer que entende, o corpo dela ressoa imediatamente. Imediatamente ressoa com o que lhe é dito e diz, claro, e por isso ela está aqui dizendo que não tem recursos, mas tem imensos recursos, porque justamente as palavras de cada um de nós sobre estes temas, para quem é corpo e para quem trabalha muito corpo e para quem está habituado a sentir corpo, fazem todo o sentido. Enquanto dizer que nós nos movemos através de alavancas que não sei o quê, ok, intelectualmente eu chego lá, mas em termos perceptivos, sensitivos, não faz o mesmo sentido. Eu só queria contar esta história porque achei que era importante. Posso só acabar com um comentário provocador? Eu acho que a ideia mais biomecânica de todas é uma mente separada do corpo. Está aqui? Ou está Exatamente. aqui? E depois há um cãozinho que a gente transporta a quem chama corpo, ou uma marionete. E se a gente parasse de separar o corpo e a mente e de falar entender com as células do joelho também e teorizar com as unhas dos pés, é só ser um bocadinho provocador. É a lógica do algoritmo do robô. Que a Cecília estava a dizer que entendeu pela sua vivência o que é os elásticos e os pauzinhos de gelado a fazer forças uns contra os outros. Entendeu porque já o viveu. Posso só dizer uma Concordo. coisa? Só para acrescentar. Coisa da marionete. Só para Diz, acrescentar. Sheila. Só para acrescentar. Independentemente disso tudo, houve algumas manifestações aqui que me tocaram e com quem me identifico particularmente, como o Ronaldo e mesmo a Lúcia também, que faz um bocadinho a integração de outra coisa que a parte emocional, que para mim também é muito... tem muito peso aqui, mesmo no comportamento de todo este instrumento que é o corpo, não é? Todas estas forças. A parte emocional para mim é uma coisa que eu não consigo desligar. E eu nem sei muito bem expressar isto, mas eu acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, agora filosofando aqui um bocadinho, tudo o que fazemos, no fundo, é para nos conhecermos, para nos encontrarmos, para nos percebermos, para nos descobrirmos, para onde é que eu estou, o que é que eu sinto, não só a nível do corpo. Emocional ou espiritual? Sim, eu nem Queres queria chamar espiritual? nomes, nem se queria chamar nomes, porque espiritualidade pode ter uma conotação diferente para cada um. Sou eu, é a minha procura, o querer descobrir-me, o querer sentir-me, querer situar-me, querer encaixar.
não é? Ser, como dizia o Ronaldo, ser. E eu não consigo, para mim, a biotensegridade ou a tensegridade, tratando de um todo, tudo isto faz parte desse todo, e eu não posso lidar só com a parte científica, da perspectiva científica do que isto tudo também trata. Pronto, era mais ou menos só isto que eu queria acrescentar. Obrigada a todos. Cecília, eu acho Ronaldo, que deixa só a Ana dizer uma coisa que ela queria falar antes de peço ti, desculpa, dou a palavra. desculpa. Desculpa, é que como a Lúcia falou da marionete, eu lembrei-me porque eu vi o artigo, vi por alto, porque estava com o telemóvel, não tinha o computador e aquilo tem assim umas letras muito pequeninas. E eu já vou fazer 40, não é? Portanto, já parece que já começo a ver as letras pequeninas a fugir. Mas o artigo que o Ronaldo partilhou, eu fui ver, portanto, eu não li na íntegra, até porque era um bocadinho denso, mas reparei que tinha, portanto, tinha a imagem do homúnculo, portanto, e das diferentes zonas do homúnculo, entre cada zona sensorial, chamemos assim, do homúnculo, tinha uma marionetazinha. Uma marioneta, literalmente, tem a forma de uma marioneta que falava portanto, no boneco da ação, não é? A ação ligada, provavelmente, à sensação. E portanto, eu li só um bocadinho do artigo e vi as figuras e tal, e portanto remeteu-me um bocadinho, eu não sei se discutiram o artigo porque eu entrei mais tarde, mas remeteu-me um bocadinho para esta dualidade entre o corpo e a mente, de certa forma, mais do que uma integração. Portanto, questionei-me se realmente quem escreveu aquele artigo não estará ainda no paradigma mais da dualidade do que propriamente da integração, não é? Não sei. Ana, eu aí estou de acordo porque realmente o facto de existir a parte da neurobiologia implica logo dualidade. Portanto, uma pessoa fica um bocadinho de pé atrás como é que vai fazer o uso daquele tipo de conhecimento, que é sempre muitíssimo importante. Agora, penso que foi já um passo em frente, coisa que não existia até à data, colocar no córtex motor o movimento, não apenas a estrutura daquilo que é, vá lá, a estrutura do nosso corpo, que suporta o movimento e as sensações. Portanto, eu acho que para aqueles colegas isto é um passo em frente muito grande. Claro. Eu que tenho andado da minha vida toda a tentar combater estas coisas do ponto de vista biomecânico, e eu quando falo de biomecânica depois, o que acontece? Os engenheiros têm a tendência a tomar conta disto tudo, têm a tendência porque têm uma dualidade assintosa perante aquilo que é o conceito de biomecânica, ainda não perceberam o conceito de biomecânica, e eu às vezes brincadeira digo, até é tão provocador, do género, epá, um dia mais tarde vão descobrir que há vida na Terra. E para o pessoal começar a descobrir que isto aqui tem significado. E agora, pegando um bocadinho aquilo que eu estava a dizer na sequência da Ana, mas daquilo da Cecília, eu acho que o contributo das artes, estou a falar das artes, para nós encontrarmos a linguagem humana, para nós percebermos como é que chegamos às pessoas, ou como é que podemos utilizar o conceito de biotensorialidade para chegar às pessoas, seja como facilitadores ou seja como professores, vai ser importantíssimo. Porquê? Porque tudo o que nós fizermos em termos humanos e que a gente perceba o seu significado ou que tenha significado para nós, é a linguagem que nós entendemos. E a arte é uma linguagem universal. É uma linguagem universal. A gente pode estar mais treinados para a entender ou não, para descobrir determinadas coisas, mas a arte, seja ela qual for, Lúcia, beijinhos e obrigado. Obrigado, Lúcia. Desculpem, obrigado. Obrigado. E, portanto, eu acho que a arte, o significado que nós damos às coisas, aquilo que nós vamos buscar ao que fazemos e que isso nos faz ser com pessoas nas suas múltiplas dimensões, em que a partir daí podemos estar tristes, alegres, as emoções podem aparecer. E tanto tudo isto que é ser humano, tanto a gente é quem nos pode trazer, porque eu acho que isto da biotensorialidade é uma coisa que já não é nem interdisciplinar,
nem multidisciplinar, já é uma coisa que é muito mais difícil que isto, que é transdisciplinar, que é aqui uma mistura de várias perspectivas para fazer uma espécie de, não sei se o nome correto será sinergia ou não, para criar novos conceitos e novas linguagens. E aqui a arte é sempre esquecida, e isto é um aspecto fundamental, que a arte é que dá significado. Nós somos todos, nós nos nutrimos da arte. Eu não quero investir o meu tempo em tornar-me um artista. Já eu, quando era pequenino, é que as pessoas diziam, este é um rico artista, naquela sensação assim mais, como se costuma dizer, menos elogiosa. Este é um artista. Estão a ver? Portanto, é como diziam, aquele gajo é um palhaço. Quando os palhaços são os artistas fabulosos. E, portanto, a parte da arte vai ser um contributo muito grande para dar significado a isto. A linguagem que nós temos de utilizar tem que ser uma linguagem que faça sentido como seres. Agora, obviamente que o que é que acontece com este conhecimento científico que nós vamos tendo? Com aquele conhecimento científico sobre determinadas coisas que acontecem, estas situações de tensão, não sei quantas coisas todas, e outros, a parte das hormonas, etc. Isto merece todo o respeito, é um conhecimento científico importante, mas temos que pôr isto ao serviço do ser. Okay? Isto é para nos ajudar a entendermos melhor o que é que o nosso organismo está a dizer-nos. Porque se nós vamos inverter isso, como eu disse numa outra intervenção que fiz, se nós vamos inverter isto e estamos à procura da tal validação externa para avançarmos, para satisfazermos o nosso ser, temos o caldo entornado, como se costuma dizer. Aí estamos a levar as pessoas, não arranjamos curas, arranjamos, se calhar, negócios multimilionários, mas não arranjamos curas. Okay? Não resolvemos o ser. E ao arranjarmos negócios multimilionários, em vez de arranjar bons negócios, que é importante, se arranjarmos negócios multimilionários, estamos a causar completamente a devastação do nosso planeta. Vi bons negócios, mas não aqueles que é uma loucura total. Obrigado, Ronaldo. Eu acho que vamos mesmo ter que acabar também. Ainda bem. Eu vou sugerir mais um artigo no mesmo tema, muito, muito de base, mas este escrito pelo Stephen Levin, o criador do conceito da biotensegridade, que se chama justamente Biotensegrity, The New Biomechanics. Portanto, o título é muito provocador, mas é um artigo bastante mais extenso, mas onde ele descreve a experiência dele e porque é que ele pensa da maneira que pensa. Com os mesmos, vai bater nos mesmos conceitos que o Graham que resumiu aqui, ali é um bocadinho mais detalhado. Concordam? Isto a ver se nós continuamos a fazer estas discussões que são orgânicas e que envolvem tudo e o que mais toca a cada um, que não tem propriamente a ver com as cadeias cinéticas fechadas ou o push and pull, mas vamos continuando a mastigar estes conceitos básicos, acho que são importantes para falarmos esta linguagem. Eu acho que estamos a criar, desculpa lá, um novo conceito, que é a biotensegridade comunicacional. É isto que está a acontecer. Nós estamos aqui, aqui a nossa junção, anda aqui de um lado para o outro, não sei quantas coisas todas, e comunicamos desta maneira. Sim, senhor. De uma forma super harmoniosa. Mas é assim. Muito bom, obrigado. Eu vou pôr este beijinhos, vídeo no tal coisa do YouTube, não sei o quê, e depois vocês vão ter acesso a tudo e mais alguma coisa. Continuem a discussão no blog se quiserem, porque é uma forma de irmos alimentando ideias que podem gerar outras ideias, como estas que tivemos aqui. Bom resto de sol. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Tchau. Nem sei sair da